Recording. Então vamos lá. Primeiro, boa tarde, pessoal, que está entrando aí. Startups aceleradas, que estão sendo aceleradas pelo Inovativa. Agradeço demais a presença de todos aí nessa mais uma tarde de quarta-feira, nos Talk to Me, nas mentorias coletivas aqui do Inovativa de Impacto. Meu nome é Vinícius Aguiar, eu sou gestor de relacionamento aqui no Inovativa de Impacto, sou gestor de algumas das startups que estão aqui. Prazer revê-los. Oi, gente. Oi, pessoal, que eu não conheço também. E hoje eu vou estar junto com a Grace, que também é gestora de relacionamento. Grace, quer dar um oi pra galera? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar junto com vocês e com 3 startups que já foram aceleradas pelo Inovativa de Impacto, o Inovativa Brasil, batendo um papo sobre essas experiências, como aproveitar melhor essa aceleração e todo esse fluxo de atividades que a gente tem aqui dentro do Inovativa também. Então, vai ser um pouquinho diferente do modelo tradicional que a gente tem do Talk to Me, né? Que geralmente tem uma exposição, um material falando sobre um assunto. E a ideia é que realmente a gente converse, que vocês tragam perguntas e vão batendo papo junto com essa galera que está aqui realmente querendo trazer um pouco das percepções e experiências deles. Então, de maneira geral, a dinâmica vai funcionar de uns 30 minutinhos, a gente vai trazer a apresentação dos negócios, eles vão falar um pouquinho do que eles fazem, o que é a proposta de valor que eles entregam, e depois a gente vai fazer umas perguntas mais focadas para começar esse papo, falar um pouco da aceleração, e aí depois a ideia é que vocês vão mandando perguntas e respostas durante todo esse tempo aí, para a gente ir organizando e vocês indo perguntando diretamente para eles, beleza? Então, um último lembrete que a gente sempre pede, tentem deixar os microfones e as câmeras desligadas quando vocês não estiverem falando, só para a gente organizar melhor e não ter tantos entraves de comunicação aí. E qualquer dúvida, estamos ali no chat, eu e a Grace aqui mediando todas as coisas. Se vocês tiverem pergunta de novo, vão mandando no chat que a gente vai ordenando essa ordem de perguntas e respostas para a galera, beleza? Perfeito, pessoal. Então, só para a gente apresentar quem está aqui com a gente hoje, né? A gente tem o Douglas Nicolau, que ele é o CEO da startup Incentive-me. Ele é empreendedor formado em administração de empresas e pós-graduado em marketing pela USP. Então, a Incentive foi acelerada pelo Inovativa, é uma startup que promove o desenvolvimento social por meio de captação de investimento para iniciativas de alto impacto e já movimentou mais de 45 milhões para 125 projetos aprovados em leis de incentivo fiscal com grandes empresas, né, como o B3 e entre outras que são grandes do mercado. A gente também tem aqui a startup Cogniscience e a gente tem 2 representantes dela para estar conversando conosco. A Andressa Roveda, que ela é CSO, né, neuropsicóloga, docente, palestrante, consultora, voluntária, especialista em gestão estratégica de pessoas, formação em dinâmica de grupos, coach também e capacitação em terapia ABA, qualquer coisa me corrija, tá, Andressa? Atuou como gestora de RH, foi coordenadora da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, é diretora de conexões também e atua como psicóloga clínica. Já o Leandro Matos, ele é CEO, especialista em multidisciplinar acadêmico e profissional em neurociência, tecnologia e negócios, atua no desenvolvimento de soluções que integram biologia computacional, biotecnologia, biosensores, tecnologia empática, assistiva, Big Data, aprendizado de máquina e inteligência artificial e é corpo docente da Singularity University Brasil. A Cogniscience ela foi eleita em 2020 como uma das 5 melhores startups de saúde do mundo, tá, pessoal? Pelo Chip Summit. E já coletando soluções que estamos aqui com o Saulo Risse, né? Que ele é CEO e idealizador da Coletando, ele foi responsável por desenvolver e aprimorar um modelo de negócios sustentável e que gera renda para a população e promove a coleta seletiva em comunidades pelo Brasil. A Coletando, ela possui também um programa socioambiental chamado Coletando Reciclou Ganhou, que visa contribuir com o meio ambiente por meio de estímulo à coleta seletiva de materiais recicláveis, com um programa que oferta a troca de materiais recicláveis em embalagens pós-consumo limpos e secos por uma bonificação ou premiação em valor monetário, depositados por meio de pagamentos digitais diretamente pelo cartão de crédito pré-pago da bandeira Visa.
Então, pessoal, eles que estão aqui com a gente hoje, todos foram já acelerados do Inovativa, né, de impacto. E então a gente vai estar começando aqui uma dinâmica de perguntas com eles, né, depois que eles fizerem a apresentação, falando um pouquinho mais sobre a solução de cada um. Vini. Bora lá, então, em ordem que a Gre já apresentou aí, mas vamos deixar eles falarem um pouco do que é o modelo deles, quem são eles. Vamos começar pelo Douglas da Incentive. Douglas, a palavra está contigo, vamos lá. Boa, galera. Uma ótima tarde a todos. Vini, obrigado pelo convite. Grace, um prazer poder colaborar um pouquinho aqui com a turma do Inovativa que está participando do programa de aceleração. Falando um pouco da nossa startup, a gente atua com leis de incentivo fiscal. Para quem não conhece, é uma forma, é um mecanismo que permite que pessoas e empresas destinem parte dos impostos para projetos sociais, né? Então, o nosso trabalho principalmente busca transformar impostos em impacto. Essa é a nossa essência, a nossa razão de existir. E também falando um pouquinho de mercado, né? Esse é um mercado que tem muitos gargalos, né? Tem problemas sistêmicos, a falta de conhecimento das leis, alta complexidade de burocracia, muito projeto aprovado, não consegue captar recursos e morre no papel. Então, mais de 60% dos projetos não conseguem, de fato, um funding e trazer o impacto que eles poderiam gerar, ao mesmo tempo que mais de 90% das empresas ainda não aproveitam os benefícios fiscais. E um ponto interessante também de colocar é que as pessoas físicas, elas também podem doar parte do seu imposto, né? De acordo com a Receita Federal, tem 12 milhões e meio de brasileiros que declaram imposto de renda no modelo completo, que é um pré-requisito, né, para poder fazer a doação do imposto, e que essa galera daria um potencial de 9,3 bilhões de reais, né, e que só 200 milhões são direcionados. Ou seja, só de pessoas físicas hoje no país tem mais de 9 bi na mesa que poderiam ser direcionados para projetos sociais e não são por falta de conhecimento, né? Então, entendendo esse ecossistema, a gente se perguntou, né? Pô, se tem projeto aprovado e tem dinheiro na mesa, por que essa conta não fecha? E a gente vem desenvolvendo uma solução para a jornada de utilização das leis de incentivo e que atenda de fato o ecossistema, né? Então, pessoas, empresas e proponentes. Então, trazendo essa conexão, buscando gerar mais eficiência e, claro, viabilizando projetos sociais, que no final do dia é a nossa grande missão, né? Então, com esse trabalho, a gente inicia, né, no descobrimento, no conhecimento. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Mapa das Leis, onde a gente tem hoje a maior base de conhecimento sobre leis de incentivo do país, então leis federais, estaduais e municipais, né, sobre o reaproveitamento de impostos, né, o mecenato. Depois disso, a gente tem uma tecnologia para matchmaking, né? Então os projetos e as empresas ou as pessoas para de fato ter essa conexão, a causa que a pessoa acredita ou a causa que a empresa busca, né, de acordo com a sua política de investimento. E por fim, uma ferramenta de monitoramento, uma ferramenta de governança para que possa ser acompanhado todo o impacto gerado, o resultado do projeto e a empresa ter de fato uma visão mais clara sobre o retorno do investimento social que ela conseguiu construir, né? Então, dentro dessa jornada, então, diagnóstico, estudo de potencial, matchmaking e depois acompanhamento de resultados e transparência. Então, a ideia é que a gente consiga entregar uma solução efetiva para o ecossistema. Quem quiser conhecer um pouquinho mais é Incentive com vemudo.me, tá aqui também no nomezinho. Fica à vontade para acessar o site, tirar dúvidas também. Acho que é legal conhecer esse mercado para quem é startup de impacto, entender se você pode usar uma lei de incentivo ou não. Enfim, eu acho que fica aqui uma provocação para os empreendedores. E por fim, para fechar aqui a apresentação, a ideia é que a gente consiga de fato colaborar com a mudança de cultura, né? Se existe a liberdade de escolha, né, para que as empresas e as pessoas destinem parte dos seus impostos, decidam onde investir, naturalmente nasce a responsabilidade, né, para que a gente faça isso de forma consciente, com inteligência e de fato acompanhe, não só invista, mas acompanhe os resultados, né? Quando a gente sabe onde o nosso imposto está indo, a gente consegue acompanhar os resultados disso, o que foi feito, como foi feito. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente empoderar a sociedade civil para viabilizar projetos sociais. Então, a gente consegue fazer gestão de recursos públicos, né, fazer administração pública, sem se envolver com política. Então, felizmente, a gente pode trabalhar e deitar a cabeça no travesseiro, porque a gente está buscando realmente fazer um trabalho legal. Bom, tentei resumir um pouquinho aqui, mas de uma forma um pouco diferente aqui para colaborar com a galera. Obrigadão, Douglas. Tenho o prazer ainda de colaborar junto com a Incentive na startup, então vale a pena conhecer o trabalho aí.
e principalmente esse mecanismo, né, que muita gente desconhece, de incentivo fiscal. Obrigado por ter aceito o convite de estar aí junto com a gente colaborando, Douglas. Valeu, Vini. Vamos agora para a segunda startup, nossa querida Cogniscience, Andressa e Leandro aí. Por favor, falem quem são vocês, um pouquinho da startup de vocês também para o pessoal conhecer. Obrigado por terem aceito o convite. Imagina, Vini, o prazer é todo nosso. Pessoal, antes de mais nada, parabéns a todos vocês. A gente sabe como não é fácil passar por esse crivo do Inovativa de Impacto. Então, vocês estão de parabéns, cara. Tem um grande caminho belíssimo pela frente. Bom, nós somos a Cogniscience. Nós somos uma startup que trabalha com teletriagem. Nós focávamos inicialmente no autismo e hoje nós trabalhamos, além do autismo, com altas habilidades e saúde mental. Na questão do autismo, por exemplo, nós acreditamos que existe uma estatística antiga, 2010, mas é a única válida no mundo todo, que de 1 a 2% da população possui autismo. Bom, se essa estatística for verdadeira, aqui no Brasil nós temos entre 2 e 4 milhões de autistas. O problema é que o Brasil só tem 3 mil autistas assistidos. Isso dá 0,15%. Ou seja, todo o trabalho que é feito em função, em prol da causa autista no Brasil, só chega até 0,15% da população. Então, na nossa visão, o primeiro problema da causa autista é a triagem. Nós temos que encontrar essas pessoas que não estão pedindo ajuda, elas não sabem que precisam do diagnóstico. Então, é isso que nós fazemos. Nós somos uma ferramenta digital que aplicamos protocolos de saúde, inteligência artificial e com biosensores, por exemplo, rastreamento ocular, via webcam, nós conseguimos identificar possíveis sinais do autismo ou possíveis sinais de altas habilidades. Encaminhamos esses dados para o pai ou para o próprio indivíduo e ele vai, então, até o consultório. Então, nós invertemos o fluxo. Enquanto a pessoa, no modelo tradicional, precisa ir até o consultório, antes precisa saber que tem que ir até o consultório, nós damos esse alerta antes. Então, nós somos um scanner populacional que vai em escolas, empresas, creches, orfanatos, no geral. E altas habilidades, pouco conhecido no Brasil, são vulgarmente conhecido como os gênios, né? O problema é que quando essas pessoas não são identificadas e o ambiente não favorece, esse talento não eclode. Então, nós podemos, os altas habilidades superdotados podem ter respostas para perguntas que nós nem imaginamos fazer ainda. Só que eles têm que ser apoiados desde a escola. E saúde mental, né? Principalmente agora, nessa fase de isolamento social, de pandemia, isso está muito em evidência. Então, o que nós fazemos é identificar possíveis sinais dessas patologias, dessas condições, e dar o alerta para a pessoa. Essa pessoa recebe uma série de dados, né, depois dessa nossa triagem. Quando vai até o consultório, ela já tem boa parte do caminho andado e facilita demais o diagnóstico e facilita demais reduzir preço, tempo de diagnóstico, auxiliar no tratamento e tudo mais. Andressa, se quiser colaborar, participar de alguma coisa, fique à vontade, Andressa. Leandro, você conseguiu resumir, né, em poucos minutos. O importante é a gente falar que a gente usa tecnologia de ponta, né, desenvolvida internamente. Então, começamos todo esse processo com hardware que é caro, não disponível, né, com tanta facilidade no Brasil. E aí, com desenvolvimento próprio, chegamos até os softwares. Então, totalmente escalável. E por isso o recebimento do prêmio do Chip Summit no início desse ano em Abu Dhabi, como uma das 5 melhores startups de saúde do mundo. É legal. Só usando o nosso último minuto que falta aqui, o que a Andressa disse é uma coisa bem interessante, porque era um projeto social, a Cogniscience. Nós tínhamos um outro trabalho. E nós éramos um laboratório de neurociência aplicada. Ajudávamos empresas a fazer propagandas, produtos, embalagens. Aí a Andressa um dia chegou e falou, olha, temos tanta tecnologia aqui, tanta coisa legal, não dá para pegar isso aqui e ajudar as pessoas a resolver problemas relevantes da sociedade? Aí eu olhei para ela e falei, mas você quer ajudar quem? Ela disse, olha, eu quero ajudar os autistas, porque ela já era psicóloga clínica e na causa autista. Então o desafio nosso foi digitalizar toda aquela solução, que era caro, oferecer para as grandes empresas, para tornar isso democrático e barato e digital para os pais. Era um projeto social, não era para ser produto, não era para ser empresa, não tivemos planejamento estratégico, e isso ajudou no começo, porque nós não colocamos o crivo comercial. Então, a intenção nossa, de fato, era ajudar, de fato, era impacto. A gente achava que num dia ia chegar para a PAI e falar, olha, PAI, tem um software aqui para você, a partir daqui segue da melhor forma possível. Só que isso foi tomando conta, a gente foi descobrindo uma série de formas a mais de poder ajudar essas pessoas, e aí, com o incentivo de programas como do Inovativa
isso tornou, de fato, uma empresa e hoje a gente fica muito feliz de poder ajudar uma série de pessoas. Muito legal. Muito legal, não à toa ganhou o prêmio, né? Então, como vocês podem ver aí. Douglas, se quiser, a gente já está precisando de ajuda com incentivo também. Não, já vamos ter que fazer uma agenda depois, pode ter certeza. Muito legal, muito legal. E agora, nossa terceira startup que vai participar do bate-papo hoje vai ser a Coletando, junto com o Saulo. Tive o prazer de entregar o prêmio de destaque no ano passado em mãos para eles, que tem uma solução muito legal também. Saulo, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente. Tá no aeroporto aí correndo de máscara e tá junto com a gente para realmente colaborar. Então, seja super bem-vindo. Fala um pouquinho do que é a Coletando para a gente aí. Boa tarde a todos. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar falando e ajudando aí outras startups também. Bom, a Coletando, ela desenvolveu tecnologias. Ela atua diretamente na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem resolver um problema hoje enorme no mundo, né? Que envolve o meio ambiente e o descarte correto de resíduos, onde ela tem a premissa de acabar com os lixões, né, e incentivar mais a reutilização e a reintegração das embalagens de novo ao meio produtivo. Então, essa lei institui a responsabilidade compartilhada, onde todos nós somos responsáveis pelo descarte correto do resíduo, né, começando desde a indústria, passando pelo comércio varejista, até nós, consumidores que consumimos e a maneira que nós descartamos nosso resíduo. E baseado nessa lei, a gente tem aí, hoje o Brasil perde cerca de 14 bilhões por ano porque não descarta e não cuida do seu resíduo corretamente. Então, hoje, o principal ator desse ciclo, stakeholder desse ciclo, né, que está inserido na lei, são as indústrias, né, as indústrias que produzem suas embalagens, seus produtos, né, e a gente desenvolveu duas tecnologias para incentivar o descarte correto do resíduo. O primeiro, a gente desenvolveu um programa socioambiental, onde a gente tem ecopontos itinerantes que percorrem as comunidades aí no Brasil. A gente está em São Paulo e Rio de Janeiro aí com mais ou menos 8 ecopontos. E a gente entrega duas tecnologias. A primeira é um sistema de ERP, né, que rastreia a embalagem desde o consumidor, quando ele descarta a embalagem corretamente no nosso ecoponto, até a inserção dessa embalagem novamente à cadeia produtiva. E o segundo justamente tem a ver com a monetização para essa bonificação dessa ação desse consumidor que descarta correto o resíduo, que é a bancarização. Aí a gente está falando de um segundo problema, né, que o Brasil hoje tem uma grande gama de desbancarizados, né, são quase 45 milhões de pessoas desbancarizadas, e elas estão dentro dessas comunidades, né, inseridas nessa classe C, D e E, ou seja, por falta de uma comprovação bancária, né, de um trabalho formal, ou seja, por falta mesmo das favelas hoje não terem um CPF para ter um comprovante de endereço, ou mesmo por se sentirem marginalizadas. Então, a Coletando traz uma tecnologia de fintech, né, onde cada usuário que se cadastra no programa Coletando passa a ter uma conta digital. Então, tudo que ele descarta ali na Ecoponto, ele já recebe diretamente nessa conta digital dele para ele utilizar como complemento de renda. E o que a gente faz é todos os dados desse ciclo é registrado no nosso sistema ERP e a gente repassa todos esses dados em tempo real para as indústrias, para que elas possam cumprir as suas metas que estão impostas na lei, né? Então, resumidamente, é isso que a gente tem desenvolvido. Muito Perfeito, legal. Saulo. Ótimo. Então, basicamente, agora a gente vai para algumas perguntas que a gente já fez, né? E para a gente entender um pouquinho sobre a experiência de vocês e também algumas trocas que vão ser muito valiosas para as startups que estão hoje sendo aceleradas. Então, queria fazer essa pergunta para cada um de vocês, né? E daí, se vocês puderem contribuir de um jeito que fique homogêneo e a gente tentar cuidar também no tempo de resposta. Qual que é o momento que vocês procuraram a aceleração do Inovativa e outras também, e por quê? Vamos começar, então, pela Incentive, já que foi a primeira que falou. Legal. A gente buscou, né, o Inovativa no momento em que a gente estava abrindo a nossa rodada de investimento, né? A gente estava, na verdade, abrindo. A gente sabia que a gente queria, mas não sabia nem por onde começar, né? Então a gente estava querendo levantar uma rodada de investimento e a gente queria acessar um pouco mais o ecossistema, relacionamento com investidores,
com redes de investimento anjo, com fundos, né? Então, a gente participou pensando, claro, na lapidação de produto, modelo de negócio e toda a contribuição que a Inovativa traz, mas pensando, para nós, o principal foco foi visibilidade e relacionamento. A gente queria realmente concentrar energia na nossa expansão e foi algo que deu certo. Assim, a gente acabou na banca do Inovativa de Impacto, o Magnus, que estava na banca, que estava fazendo as anotações. O Magnus, ele é presidente da Harvard Angels, que é um grupo de investimento de ex-alunos de Harvard. Ele estava na banca, gostou da gente, já veio falar comigo, e aí depois teve, claro, uma série de outras reuniões, de apresentações, enfim, mas foi naquele dia no Inovativa que começou, né, que o presidente da Harvard Angels que nos viu apresentando, gostou bastante da proposta, nos convidou para uma plenária e depois a gente conseguiu avançar com outras negociações. Então, foi no Inovativa que a gente deu o pontapé inicial oficial para a nossa rodada de investimento anjo. Infelizmente, acabou dando certo. Foi o que a gente buscou realmente. Era expansão, era visibilidade, era relacionamento. E até agradecer a Inovativa, valeu demais. Mas, em resumo, seria isso. Perfeito, gente. E agora, passando, né, a mesma pergunta para o Leandro e para a Andressa. Bom, é até curioso, mas nós procuramos Inovativa porque nós não queríamos investimento. É o contrário do Douglas. Mas não que não precisávamos de dinheiro. Nós precisávamos sim. Mas nós queríamos entender metodologias de impacto social. Como é que nós mensuramos o impacto? Porque nós tínhamos um receio de pegar um investidor no começo e ele nos algemar por uma conta de ROI, por todas aquelas métricas que nós já sabemos. Então, nós sabíamos que precisávamos de dinheiro, mas nós queríamos entender mais para consolidar o negócio, porque o nosso negócio nasceu como um projeto social. Então, essa foi a grande participação do Inovativa para a gente. E teve uma outra coisa legal. O contato com os mentores foi muito bacana, porque nós precisávamos conversar com essas pessoas que são donos de empresas, CEOs de grandes grupos, médicos, investidores, mas sem o crivo de venda. Quando você senta para vender com o cliente, a negociação ela deixa um pouco dura a relação. Com o investidor também, com médicos. Então, nós queríamos conversar sem ter essa responsabilidade de vender. Então, o que nós falávamos? Olha, você compraria o meu produto? Se a pessoa respondesse não compraria. Por que não? Olha, por conta disso, disso, disso. Beleza. Então, nós vamos ajustar esses problemas. E quando eles falaram sim, peraí, por que você compraria? Porque eu gostei disso. Então, o programa ele foi ajudando a gente a ajustar o que nós tínhamos, que era algo que já funcionava, porém, nós não tínhamos essa mentalidade de chegar no mercado com o corpo, né, com a cara, com a bandeira do impacto social. Andressa, se quiser. Não ter esse crivo financeiro para a gente foi bem importante, né? Porque realmente a gente queria entender de que forma a gente conseguiria impactar e descobrir quem eram os nossos potenciais clientes, né? Porque nós começamos buscando B2B e aí não deu certo, né? Existem os fracassos nesse caminho. E aí fomos para o B2C e voltamos para o B2B e agora a gente está procurando o B2D. Então, entender essa jornada, ela foi bem importante para nós, né? E a gente vai ajustando a ferramenta, a solução, na medida que a gente vai conhecendo e entendendo quais são as nossas fragilidades, para que a gente aprimore a cada dia, né? Exatamente isso que o Leandro falou e como eu comentei com vocês. Antes era hardware, era muito difícil, seria muito caro, exigiria uma logística gigantesca, e hoje está disponível, assim, ó, celular. Perfeito, Andressa. Agora, se o Saulo puder responder a mesma pergunta. Claro, a Coletando estava buscando realmente um pouco mais de conhecimento, né, de como lidar, de como negociar com o B2B, né, que hoje é o nosso principal persona da Coletando, né, apesar de nós atendemos o B2C, né, atendemos a base, mas hoje nossos clientes mesmo são o B2B. Então a gente buscou essa informação, essa capacitação junto de Inovativa e, claro, trazer a viabilidade e a visibilidade para Coletando, né? O acesso aos investidores, às empresas
que faziam parte aí do portfólio do programa. E foi muito interessante, porque um dos nossos clientes, né, que a gente já havia negociado, que é a Natura e a Johnson, estavam também no programa, e foi uma maneira de a gente mostrar que a gente estava ali e poder estreitar um pouco mais o relacionamento. Então, deu muita visibilidade para Coletando, trouxe muito conhecimento, então foi muito, muito gratificante para a gente. Muito legal, gente. Então, temos 3 startups aí que buscavam coisas diferentes, que atuam em áreas diferentes também, né? Acho que é legal trazer um pouco dessa visão, por exemplo, da Incentivo, que trabalha com impostos e com a viabilidade de outros projetos. O Leandro e a Andressa, que estão mais na área da saúde. O Saulo, que está mais na área de resíduos. Então, acho que vai ser uma troca bem massa nesse sentido de visões diferentes e mercados diferentes também. Agora a pergunta que eu tenho para vocês é como que foi essa experiência? Vocês falaram um pouquinho o que vocês buscavam, mas eu quero saber um pouco do como foi essa experiência e o que vocês aproveitariam melhor se vocês soubessem que era do jeito que foi. Até para essa galera que está começando agora a aceleração, o que vocês aproveitariam muito mais na aceleração, tanto do Inovativa quanto outras acelerações, que eu sei que muitos de vocês já passaram aí também durante toda essa jornada da startup. Vamos inverter a polaridade agora, vamos lá. Saulo, começar com você. Maravilha. A gente, desde o início do programa, a gente participou de todas as interações, né? Algumas eu não consegui acompanhar, porque a gente já estava, né, praticamente operando aí, então foi uma correria de estar entre o programa e conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que se eu pudesse melhorar seria isso, participar realmente 100% ali de todo o conhecimento que foi passado tanto online, né, que teve muitas mentorias, teve muito conteúdo passado online que a minha equipe acompanhou, mas eu particularmente alguns não consegui acompanhar, ou por falta de tempo, ou por falta de disponibilidade. Então, se eu pudesse voltar no tempo, me dedicaria mais a essas mentorias e a esse conteúdo que realmente foi muito rico. Ele ficou disponível depois, né? Tá tudo disponível aí online, eu consegui acompanhar depois, mas eu sou uma pessoa que interage muito, então na hora eu sempre lá no treinamento do pitch que teve no Sebrae, eu fui o primeiro a levantar a mão para dar a cara lá para fazer o pitch na frente. Então eu sou uma pessoa de ter muita interação. Eu acho que é isso. Se vocês agora que estão passaram por esse primeiro crivo, se joguem realmente, se dediquem, dê a cara, pergunta, extraia o máximo de informações que vocês conseguirem, né? Busquem parcerias. Às vezes a gente acha que tem concorrentes porque tem o mesmo modelo de negócio ali, não, mas falem, né? Não tenham medo de abrir o seu negócio, de falar o máximo possível, porque pode vir grandes parceiros aí, como a gente conseguiu. Massa demais. Agora, Leandro e Andressa. Não, vamos inverter. Vamos começar com a Andressa agora. Viu, Vini, como a gente já tem essa sinergia? O Inovativa, a gente aproveitou ele 100%. Posso dizer de carteirinha, porque a gente não perdeu um evento, uma mentoria, um talk. A gente realmente se organizou a agenda para acompanhar todas as etapas, todas as ações e extrair o melhor que a Inovativa poderia nos oferecer. Inclusive, a gente tem contato com os nossos mentores até hoje. Alguns desses mentores já nos indicaram para outros programas de aceleração e para outros projetos fora do Brasil, nos conectando, inclusive, com possíveis investidores. Então, quanto maior a conexão que você tem com a equipe inovativa, né, com quem está conduzindo o Inovativa de impacto, então, gente, aproveitem tudo, suguem deles de verdade, porque eles têm muito a oferecer. E com base nisso, a gente também, no final do ano passado, participamos do Startup Missão Xangai. Em dezembro do ano passado, nós estivemos na China, também por um programa, né, aí parceiro do Inovativa.
Legal. E complementando o que a Andressa disse, o que eu gostei do programa? O nível dos mentores é muito legal, é muito interessante. Então, você conseguir discutir com essas pessoas que 1 minuto do tempo delas é muito concorrido, então aproveitem o máximo o tempo dessas pessoas, que é legal. E o que eles têm de bacana para entregar, além de conhecimento? Portas abertas. Eles conseguem abrir portas. Só que se você não pedir, pode ser que ele não lembre de fazer isso. Então, nós tivemos portas abertas em grandes grupos empresariais que, por um e-mail, por bater na porta, nós não conseguiríamos entrar. E, como dica, né, lembrem de fazer esse pedido. Olha, vamos discutir. Claro que conversem sem crivo. O mentor não está ali para te julgar. Ele está ali para discutir com você. E, muitas vezes, ele não sabe. Ele não sabe o que fazer, assim como você. Então, essa conversa light, sem crivo, ela é interessante. Quem sabe do negócio é você. Se você não souber, corra para as montanhas. Mas quem tem que saber do negócio é você. As pessoas que estão no seu entorno estão ali para te ajudar dentro da experiência que elas tiveram em determinado momento, ambiente. O que eu gostei foi o nível dos mentores. E se eu puder dar uma dica, explorem não só conhecimento, mas também essa possibilidade de portas abertas. E a troca entre os próprios empreendedores aqui, né? Tem várias startups que podem ser parceiras, que podem contribuir, né? Nós encontramos um parceiro num outro programa de aceleração, então que ótimo, né? Que essa possibilidade existe. Então aproveitem realmente. Totalmente, né? A gente tem startups em fases diferentes, querendo ou não, né? Por mais que a gente tenha um crivo de avaliação que veja um pouco da maturidade, sempre tem a colaborar, né? A experiência prática, como a gente está fazendo aqui essa troca, né? Douglas, e você? Cara, eu acho que o pessoal colocou bem assim, alguns pontos. Eu acho que puxando um gancho do que o Leandro colocou, né? De aproveitar bem os mentores, eu acho que uma recomendação que eu senti falta foi uma organização desses dados de forma mais clara, né? Então, às vezes, é que hoje a gente ainda está num período de isolamento, pandemia, então está totalmente diferente, né? Essas relações todas online. Mas na época, depois dos coffee breaks, enfim, eu saía com 10 cartõezinhos assim, e, cara, tinha que parar na hora. Isso é uma coisa que eu não fiz. Eu tinha que parar na hora, fazer algumas anotações, cartão A, isso, cartão B, isso. Então, isso era algo que eu chegava em casa depois, aí, pô, naquela euforia, animado, pô, deu certo, falei com o mentor foda, o negócio foi incrível. Mas a organização para depois você ter continuidade desse serviço é fundamental. Porque o que você está lá, cara, é a pontinha do iceberg. E se você souber trabalhar aquilo bem, pode gerar vários frutos bons. Então, aproveitar naquele momento para identificar a oportunidade, mas trazer como aliado a organização, e esse é um ponto fraco meu, eu não sou muito organizado, então esse é um ponto que eu gostaria de ter sido melhor, porque, cara, fazer realmente uma listinha dos contatos, o que aquela pessoa pode te ajudar, e resiliência, né? Pô, mandei um e-mail, o cara não me respondeu, manda outro, liga, falei contigo e tal. Então, eu acho que esse talvez seja um ponto que eu mais poderia, que eu colocaria como dica, que foi das minhas falhas, digamos assim, que eu poderia ter performado melhor, que era como organizar esses dados, né? Como ter essa visão, como realmente ter organizado esse plano de ação para um momento futuro também. E de modo geral, eu acho que um grande desafio, e eu acho que muita gente deve se identificar com isso, é ter que participar de um programa que, na minha sensação, foi meio que trocar o pneu com a roda andando, né? Então eu tinha que, de um lado, manter a empresa rodando, pagar a conta, funcionário, colaborador, enfim, que a gente já estava operando, e do outro lado tinha que aprimorar, aprender, coletar feedback, lapidar modelo de negócio, enfim, todo um outro trabalho. Então isso é algo que para nós foi um desafio enorme, realmente trocar o pneu com o carro andando. E o que eu coloco como aprendizado nisso é organização de agenda, também organização. Assim, cara, eu vou ter 2 semanas aqui de inovativa, eu vou ter esse período, eu tenho que tirar X dias. Cara, eu vou travar um pouco de agenda, eu não vou marcar algumas reuniões, vou puxar um pouco para depois. Então, às vezes, na euforia do empreendedor, cara, de não falar não, né? De, surgiu uma reunião, tem que fazer, não vou ter que fazer aquela outra, vou ter que... Então, aquela não ansiedade, mas a euforia realmente de ver o negócio crescer, de ver o negócio funcionar e querer falar sim para tudo. Então, eu acho que essa maturidade de avaliar com calma antes de falar qualquer sim é importantíssimo. Porque nesses períodos muito intensos, cara, a priorização das demandas é fundamental. Porque se você não souber priorizar, você vai fazer coisa que não é importante e, consequentemente, você vai estar deixando de fazer algo que é muito importante. Então,
esse foi um dos pontos também que eu pequei no sentido de querer abraçar o mundo. Cara, a gente é limitado, a gente tem 24 horas no dia, não tem como abraçar o mundo, não tem como fazer tudo. Então, se atentem à priorização, né, o que realmente é importante, para que vocês garantam que o que seja importante, vocês se dediquem 100%, e o que é opcional, se der tempo, vocês fazem. Então, talvez seja um ponto importante aí de reflexão, que eu acabei aprendendo na porrada depois, mas hoje é um aprendizado real aí dessa jornada. Perfeito, Douglas. Então, a próxima pergunta, que também vai seguir o mesmo esquema, né? A gente sempre preza na aceleração na importância de se conectar, participar de ações e eventos e ter diferentes pitches focados para o que está buscando no momento, seja investimento, parceria, clientes, fornecedores. Como que vocês veem isso? E daí, se a gente puder começar pelo Saulo. Bom, a gente passou lá pela mentoria, né? Alguns dos mentores eram de anjos, né? Investimentos anjos. E a gente não foi com pretensão de captar investimento, né? Na época, mas realmente a gente viu que despertou o desejo de alguns investidores anjos pela Coletando. E eu tive a oportunidade, né, de a gente estar em São Paulo e o evento ter sido lá, então isso facilitou bastante para a gente. Nós fomos em 2 pessoas, né, eu e a Nayane, e a gente conseguiu abordar o máximo de pessoas possíveis, né, para falar ali, fazer um pitch mesmo, conversar com eles. E eu acho que não muda, né? Eu acho que no final das contas, seja investidor ou seja empresa, quem decide se sim ou se não é um CPF, né? É uma pessoa física e é ela que vai sentir, na verdade, no teu negócio, ela que vai se identificar com o teu negócio e identificar sinergias possíveis, né? Então a gente foi muito feliz, né, de muitos deles ali ainda não tinham conhecimento da Coletando, e a gente pôde mostrar um pouquinho do nosso valor. E hoje, depois do Inovativa, eu digo que a gente cresceu assim 40%, né, não só entre os negócios B2B, mas como a parte de procura de oferta de investidores, né, investidores anjos atrás da Coletando, porque isso é uma coisa muito boa, porque negócios de impacto agora está em alta, né, devido até à Covid, devido ao novo século, né, ao novo mundo aí que vem surgindo. Então, as empresas estão mais preocupadas agora em investir em negócios que tenham sustentabilidade, que se preocupam com o meio ambiente, com o mundo. Então, foi excelente, assim. Eu acho que o pitch é o mesmo, é você ter segurança do que você está falando, segurança do teu negócio, e lembrar que, como eu disse, é um CPF que no final das contas vai identificar essa energia com o teu negócio. Agora pode ser a Cogniscience, por favor. Vamos lá. Bom, nós somos uma empresa de comportamento humano, né? Atuamos na saúde e na educação, mas a nossa base é comportamento humano. E para vocês terem ideia, quando nós fomos montar a Cogniscience, a Andressa falou, olha, agora nós vamos ser sócios, então responde aqui, Leandro, esses protocolos de saúde, que eu quero entender sua personalidade, seu comportamento. Foi nesse nível. Então nós nos conhecemos bem, né? Eu não cheguei a ligar eletroencefalograma na cabeça dela para investigar a parte inconsciente, mas deu vontade. Mas nós nos conhecemos bem, nós trabalhamos com comportamento humano. Então nós temos pitches diferentes para determinadas situações, como investimento, comercial, impacto social, e também temos momentos dentro das reuniões. Eu sou mais lógico matemático. A Andressa me chama de super sincero. Tinha um personagem no Fantástico no passado, falava a verdade e tal, às vezes até o que não devia. E a Andressa ela é mais carismática, ela é mais conciliadora. Então, sabendo que nós somos assim, existem momentos diferentes de nós entrarmos nas conversas e negociações. Então, não só para pitch, mas também nas negociações, nas apresentações, a gente sabe bem, isso não é só ensaiado, né? Esse é o nosso core, mas é importante. Determinadas situações, determinados pitches, determinadas situações, o seu posicionamento, a sua personalidade é única, você não muda isso. Se você puder contar com uma equipe multidisciplinar, como é o caso que nós temos aqui, isso ajuda demais. Perfeito, Leandro. Andressa, não sei se tu vai querer contribuir também, falando um pouquinho, não? Tudo certo? Já até me dedurou, né?
Mas não, acho que é importante esse entendimento, né, no caso da Cogni, os cofundadores somos eu e o Leandro. Ele assume o papel de CEO, né, por conta dessa competitividade, dessa abertura que ele tem de falar. Ele gosta de falar. Então, para fazer o pitch, ele é uma das melhores pessoas. E eu falo para ele, ó, tem pitch. Eu já tinha falado para o Vini, tem pitch, é o Leandro que vai fazer. Mas é de entender como que cada um funciona para saber em que momento que essa pessoa deve entrar. E isso realmente faz toda a diferença para o nosso negócio. Não, perfeito. E agora, se o Douglas puder finalizar essa pergunta. Legal. Eu acho que, tentando colocar assim, né, eu busco muito fazer... A gente trabalha com matchmaking, né? Então, a nossa essência é entender o que é valor para aquela empresa para oferecer o projeto certo. Essa é a nossa essência, né? Então, tentar realmente ter assertividade. E eu acho que o pitch, ele tem você tem que ter essa sensibilidade. Então, quando eu ia falar com um investidor, por exemplo, eu sempre perguntava, ou já tinha ter feito o dever de casa, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Se você vai ter uma reunião com o investidor, cara, estuda quem é o cara, qual que é a tese de investimento dele, o que acontece, como funciona. Você vai fazer reunião com parceiro, você vai fazer reunião com a empresa, quais são as ações dela de sustentabilidade, quais são os projetos de impacto que ela tem. É importante ter essa base de conhecimento, né? Eu acho que estudar para você conseguir criar uma narrativa mais assertiva é extremamente importante. Mas quando você não conhece, então eu usava daquele momento para poder fazer uma adaptação. Por exemplo, às vezes eu estava falando com um investidor, perguntava para ele, mas antes de falar da incentivo, né, eu falava, mas qual que é a sua tese de investimento? Ele falava, eu invisto em impacto. Aí eu falava, eu tenho uma startup de impacto. E aí explicava o que era a nossa startup. Ele falava, não, eu invisto em Lawtech e TechStack, que são startups mais de inovação na área tributária. Eu tenho uma TechStack, funciona assim. Então, porque a nossa startup, como o pessoal comentou, né, você tem comportamento humano, na Cognizant você tem saúde, você tem algumas áreas, né? O que é importante para a pessoa que vai ouvir? Ela investe em saúde, cara, foca em saúde, né? Então, eu acho que essa sensibilidade, fazendo um gancho com o que foi colocado no início, assim, é um único pitch, porque é uma única empresa. O que você não pode fazer é inventar. Lógico, você tem que ter um discurso sólido, você tem que ter coerência de ponta a ponta. Então, é um único pitch, só que é um único pitch de 1 hora. E aqui naquele 1 minuto, o que você vai dar ênfase naquele 1 minuto? O que você vai dar ênfase naqueles 3 minutos? Né? Então, ter a sensibilidade de, antes de apresentar, entender o que é valor para aquela pessoa que vai ouvir é fundamental. Porque se é uma pessoa técnica, coloque atributos técnicos para dar segurança. Se é uma pessoa que é emocional, fale da causa, né? Fale que, cara, tem crescimento, que vai ter oportunidade, vai ter impacto social. Se é uma pessoa que valoriza, né, relacionamento, fala que você trabalha em rede, reforce os atributos que são importantes para aquele receptor, para aquela pessoa que está te ouvindo, né? Então, eu acho que o pitch, ele tem que ser coerente, ele tem que ser coeso, ele tem que ser forte, ele tem que ser consistente, de fato. É um único discurso. Mas, de acordo com o que é valor para quem você vai falar, seja um investidor, seja um parceiro, né? O parceiro. Você vai pedir uma parceria, você sempre tem que ter o que oferecer. Fala, cara, eu preciso disso, mas eu te ofereço isso. Parceria sempre tem que ter uma via de 2 mãos. Então, sempre calibrar o discurso, né, calibrar a narrativa, entendendo o que é valor, né, pense no matchmaking, assim, o que eu vou dizer que vai brilhar os olhos, né, qual que é o ponto forte do meu produto, ou da minha startup, ou do meu modelo de negócio, que vai realmente chamar a atenção. Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu coloco como destaque, porque e testem isso, né, eu acho que a gente aprende muito na porrada, testem, cheguem para um cara que você não pergunta, não conhece nada e fala um monte de coisa, ele vai meio que, ok, beleza, tchau. Assim, então, é difícil. Prender a atenção das pessoas é muito difícil. Então, acho que um dos principais desafios aí que a gente tem é conseguir gerar empatia, conseguir prender a atenção e conseguir mostrar o valor e criar essa relação, esse matchmaking aí com esse parceiro, com esse investidor, com esse outro potencial player aí que você queira criar uma relação comercial, enfim, aquilo que fizer sentido para você. Mas eu acho que é muito importante fazer o dever de casa. Se não der para fazer o dever de casa, na hora sentir para poder dar ênfase naquilo que é mais relevante, aquilo que realmente vai ter valor para a pessoa que está ouvindo.
Muito legal. Muito legal, muito legal. Então, dicas valiosas aí. Espero que vocês estejam tomando nota, que eu acho que pode ajudar aí, viu? Só jogando no alto aí para as próximas fases, talvez possa ajudar bastante vocês essas experiências que eles já tiveram. Agora a gente vai começar com as perguntas do público. A gente vai, a galera que foi colocando no chat aí, a gente está ordenando. Então, quem tiver mais dúvidas ou quer perguntar alguma coisa do negócio, ficou curioso, quer trocar uma ideia depois, já bota a cara aí, já vamos conversar com a galera e vai mandando no chat que eu e a Grace a gente está ordenando aqui. Agora a gente vai ter a pergunta do André Belisário, da Neo Edu. André, você quer abrir a câmera e o microfone para fazer a pergunta direto? Quer que a gente faça por aqui? Oi, tudo bem, Vinícius? Tudo bem, meu querido? Tudo jóia, e você? Bom, Douglas, a pergunta que eu tinha era mais em relação a isso também, que você falou que trabalha bem com esse match, né, entre o proponente, entre as empresas e pessoas aí que vão investir em projetos incentivados. E o nosso projeto, a gente busca também, às vezes, patrocínio, principalmente na parte de impacto, quando a gente trabalha com escolas públicas para desenvolver esse projeto. A gente busca patrocínios de empresa, mas nunca buscamos patrocínios incentivados, porque a gente não aprovou. A gente até chegou a fazer uma vez uma inscrição para a Lei Municipal de Belo Horizonte, mas a gente nunca aprovou nenhum projeto e não seguimos com isso. Então, eu queria saber se vocês dão esse auxílio aí também, para a gente, como projeto, aplicar e ser um proponente, né, para a lei de incentivo aí, para ficar mais fácil de conseguir essa captação com empresas. Cara, eu vou te falar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses anos aí de trabalho, né? O que a gente sugere, inclusive, vou te recomendar, porque você pode começar a trabalhar com lei de incentivo amanhã. Qual que é a lógica? A lógica é venda a oportunidade e depois vá para a burocracia. O que eu estou querendo dizer com isso? Você está buscando patrocínio? No fluxo de relacionamento com o patrocinador, comente. Esse projeto pode ser enquadrado na lei A, B e C. Por quê? Você ainda não partiu para a burocracia, você não gastou tempo com toda aquela documentação, texto, orçamento e documento que precisa, que é fundamental, mas você já sentiu o mercado. Uma vez que você tem um patrocinador interessado, eu já não vou escrever o projeto em lei à toa. Eu já tenho uma captação garantida. Então, todo proponente que vem nos procurar para inscrever projetos, fala, você presta serviço? Não, a gente não presta serviço. O que a gente faz? A gente trabalha em parceria. Porque a gente não cobra do proponente, a gente recebe no sucesso se der tudo certo. Só que se eu fizesse isso para o mercado, cara, a gente teria demanda infinita. Porque imagina o tanto de gente que queria criar projeto. Então, o que a gente construiu? A gente inverteu o fluxo. Em vez de criar o projeto em lei e depois ir para a captação de recursos, a gente começa com o relacionamento comercial, que é o principal gargalo, né? Claro que você precisa ter um estudo inicial e isso a gente pode te ajudar. Bom, esse projeto ele pode ser enquadrado na lei A, B e C, né? Então, tendo essa visão, quando você partir para a sua relação comercial, você vai falar, cara, eu posso, inclusive, se a sua empresa tiver recurso incentivado, enquadrar o projeto aqui, aqui, aqui. Faz sentido? Se você enquadrar, eu invisto. Então já tem um interessado, a gente consegue um contrato de intenção de patrocínio e aí parte para elaboração. E aí, nesse fluxo, com o contrato de intenção de patrocínio, a gente presta esse serviço, a gente faz todo esse suporte sem nenhum custo para receber no sucesso. Tá? Então, é um pouco do modelo que a gente aplicou. Eu vou só fazer um parênteses bem rapidinho aqui, porque eu acho que é uma dúvida que, eventualmente, para quem quiser trabalhar com lei, vai surgir. As leis existem nos 3 âmbitos, né? As leis federais, que trabalham com o imposto de renda, que é o imposto federal, as leis estaduais com o ICMS, as leis municipais com o ISS e IPTU. Então, o primeiro desafio, assim, cara, vou pesquisar, eu estou em BH, quais leis eu posso usar? Né? Tem as leis federais, que é cultura, esporte, criança, adolescente, idoso, pessoas com deficiência e oncologia. Então, você já sabe que todas essas são federais. Aí você tem as estaduais, a estadual de Minas e tem a municipal de BH. Eu já tenho um radar aqui do que eu posso utilizar. Então, é importante ter essa visão macro de que existem muitas leis de incentivo para poder fazer o aproveitamento. Mas não vou me estender muito aqui, depois você pode me mandar um alô, a gente troca algumas ideias, te conecto também com o time para dar um suporte nessa fase inicial aí. Maravilha, eu entro em contato então. E só uma coisa, vocês trabalham com um projeto não incentivado também?
Nesse momento, não. A gente fez uma exceção só para o Covid, alguns projetos na área da saúde, que a gente acabou fazendo um modelo de crowdfunding, assim, mas não é o nosso core. O nosso foco é realmente mecenato e reaproveitamento de impostos. Tá certo. A gente conversa então depois. Valeu, valeu. Um abraço. Perfeito. Então, a próxima pergunta, eu vou chamar a Ana da Neuroganho para você fazer. Ana, ali, tu fez 3 considerações, né? Para o pessoal da Cogniscience, né? Para a Andressa. Ana, tá por aí? Tô sim. Boa tarde a todos. Aí, Andressa, prazer te encontrar aqui. Fiquei fã do seu projeto desde que o Mark me falou de vocês, um grande amigo, e fiquei assim muito fã. E agora, já que a gente está tendo essa oportunidade, né, de conversar, eu queria te perguntar essa questão do B2C, porque a gente está pensando muito a Neuroganho hoje em B2C. E você explicou, né, vocês explicaram que não foi um sucesso o B2C, né, como vocês estavam planejando. Então, eu gostaria de saber das dificuldades que vocês encontraram e vocês depois voltaram para o B2B e agora B2G. E aí eu gostaria de conhecer mais essa história, porque com certeza vai ser de muito valor para a gente e nos inspirarmos em vocês. Ana, que ótimo te encontrar aqui, né? Na verdade, nós começamos o nosso modelo de negócio no B2B. E esse B2B que no começo não deu certo. E aí nós partimos para o B2C. E o B2C foi um sucesso. Que legal! Foi um sucesso. E aí, depois de várias mentorias, depois de vários programas de aceleração, que eles falaram, por que não voltar para o B2B? Ué, então vamos voltar para o B2B, né? E o B2D é um processo difícil, né? Então, ele está em negociação já faz bastante tempo, mas o que mais realmente deu resultado no começo foi o B2C, por conta da tecnologia, né? Por conta de algo que a gente estava trazendo para o Brasil, inovador, né? Que era uma ferramenta de rastreamento ocular. Então, a gente tinha que mostrar para os usuários, né? Mostrar para o pai, mostrar para a mãe, mostrar para o responsável. E aí a gente realmente conseguiu novos fãs, né? Como você falou. Eu sou uma super fã de vocês. Posso complementar, Ana? Sim, por favor. Bom, já aceitei teu convite aqui, tá? Obrigado, fiquei feliz pelo convite no LinkedIn. Mas o que aconteceu com a gente, de forma estruturada, nós tínhamos um produto inicial, ele é o mesmo até hoje, e o nosso projeto era entrar no B2B. Por quê? Porque é muito mais rápido, né? Agora, qual que é a diferença estrategicamente? A tomada de decisão do B2B ela é mais demorada. Por quê? Porque passa por várias avaliações, teste, POC. E no início nós não tínhamos esse capital para esperar todo esse tempo. O B2G ele é ainda mais demorado. Então nós precisávamos fazer a roda girar naquele momento. Então, por esse motivo, nós depois fomos para o B2C. O consumidor ele olha a compra. Deixa eu ver se isso aqui, se eu gosto. É muito mais rápido a tomada de decisão. Então, essa entrada de caixa que nos fez sobreviver durante o tempo até que o B2B pudesse, entendi, quero comprar. Então, não foi assim que nós mudamos o produto, ele não tinha aceitação. É que a tomada de decisão do B2B é mais demorada. Como nós temos fluxo de caixa pequeno e eu não queria pegar investimento no começo, como eu comentei, por conta desse perigo, foi essa decisão estratégica que fez a gente focar no B2C. Agora, como conselho de amigo, o que nós ouvimos muito? Vocês precisam focar em um único canal. Ou B2C, ou B2B, ou B2G. E a gente falava, não, cara. A gente atende ser humano. O ser humano, ele é lugar. Então, isso nos fez sobreviver no começo com o B2C, só que nos deu depois um grande ganho no B2B. E agora, estamos indo para os Emirados Árabes por conta do B2G. Então, o fato de ficar com os 3 canais, todo mundo falava, isso está errado, isso não existe, foi o que deu a virada de chave na Cogni e ela deu esse salto. Que espetáculo. E vocês chegaram a receber investimentos? Sim. Depois de estarmos maduros, de saber o que a gente queria, nós desenhamos o nosso contrato de anjo. Se você quiser, depois eu compartilho com vocês. Nós achamos arriscado aquele contrato tradicional de anjo. E nós desenhamos para que ele ficasse nem
anjo e nem investe, mas que fosse bom para os dois lados. Nossa, que bacana. Muito legal conhecer da experiência de vocês e poder nos inspirarmos em vocês, que vocês são um espetáculo mesmo, com certeza. Se puder ajudar, conta com a gente. Já foi um prazer o Mark fazer essa conexão, né? O Mark está participando do Inovativa Brasil, Vini. É um amigo conhecido aí. Eu gosto muito do Mark, porque a Ana já participou já também, como Inovativa Brasil, agora está no Impacto. Essa galera vai se conectando, é muito, muito valoroso isso, né? Essa troca. É sensacional. E o que o Douglas trouxe, né, de entender qual é essa tese de impacto, isso tem total diferença na busca do investidor. A gente foi muito procurado por investidores, mas que queriam resultado imediato. E a gente está tratando do ser humano. Eu estou tratando de impacto social. Eu estou tratando de famílias que podem ter esse diagnóstico que vai seguir para o resto da vida. Então, eu não posso colocar o dinheiro na frente, eu tenho que colocar o impacto na frente. Muito então, e aí com isso nós conseguimos investidores que entenderam essa nossa tese de impacto, né? E aí nós sim conseguimos investidores. Muito legal. E aí a próxima pergunta já vai para o Douglas e tem bastante ligação com essa pergunta sobre investimento, que é do Márcio. Márcio, tu quer fazer a pergunta? Quer abrir a câmera e falar com a gente aí? Trocar uma ideia com o Douglas? Você quer que eu faça por aqui? Até ativar tudo, né? Sair do modo sonética, aqui tudo. Então, assim, pô, Oi, Douglas, tudo bem? Pô, achei, olha, cara, você tinha que ter um vídeo especial gravado inovativa. Fica a dica aí. Já tem um monte de dica lá que eu não achei nos vídeos inovativos. Legal. Achei ótimo. Mas eu queria saber um pouquinho, quando você chegou nesses investidores, você estava no final, na reta final aí, você já tinha um produto pronto? Como é que estava essa estruturação por trás? Você falou que você ficou empinando o prato, que a gente faz, na verdade, ainda mais imaginar, nós somos empresas de mobilidade com a pandemia e todo mundo não saindo de carro, né? A gente teve uma mudança grande. Então, tem muitos pratos aí para empinar. Mas quando você chegou no estágio de apresentação, como é que você estava em termos de maturidade do produto, da ideia, de tudo que você estava fazendo? E como é que foi esse processo de evaluation? Porque é uma das coisas que é mais sensíveis e o cara pergunta, você quer quanto por quanto? Você fala, mas tem várias perspectivas para avaliar isso, né? Claro. Não, é um desafio e a pergunta é bem legal. A gente estava, cara, num estágio inicial ainda. A gente tinha o MVP e a gente tinha conquistado alguns clientes de peso, né, mas que eram clientes pontuais, a gente não cuidava de todo o investimento incentivado. A gente tinha conseguido um projeto com a CPF Energia, um projeto com Itaú, enfim, mas era um projetinho, coisas pontuais. Mas claro que isso já dava uma força maior na narrativa, já temos esses clientes, enfim. Então, no começo, cara, a credibilidade ela é muito importante. E mais do que produto, tudo que é importantíssimo, assim, é resultado, né? Então, o que você tiver de resultado e conseguir construir nessa narrativa, eu já conquistei isso, já trouxe essas informações, isso ajuda muito a gerar uma relação de confiança, né? E trazer, pelo menos funcionou no nosso caso. Claro que tem todas as suas especificidades, cada caso é um caso, né? Mas isso é um ponto importante. E na negociação, assim, eu acho que o que mais mostrou potencial para a gente não foi muito o que a gente tinha. O que a gente tinha serviu para mostrar que a gente tinha capacidade de execução. Mas não foi no que a gente tinha que os caras investiram, era no que a gente podia se tornar, no sonho que a gente tinha. Assim, porque, cara, o investimento anjo ele vai investir no empreendedor. Quando você parte para um fundo de investimento, Venture Capital, ele já vai investir em dados. Ele vai ver seus relatórios, ele vai fazer uma compliance, ele vai avaliar, fazer uma puta do diligence de toda a empresa para investir em resultado, em métrica e dados. O investidor anjo não. O investidor anjo ele vai investir no empreendedor. Cara, se ele acreditar no sonho, ele entender que o negócio faz sentido, que você entende do negócio, que você entende do mercado, que você vai para cima e que aquilo é seu projeto de vida, a chance de você conseguir um investimento anjo é muito maior. Realmente cresce muito. Então, o investidor anjo investe em pessoas e o Venture Capital, claro, investe em pessoas, mas ele precisa de muito mais dados ali para poder avaliar. Então, a gente vendeu muito mais o mercado, o oceano azul, o que era inexplorado, o que a gente podia fazer e o que a gente está fazendo. Então, assim, cara, é isso, a gente sabe onde a gente vai, a gente sabe o que a gente vai fazer e mostrava um plano de trabalho coerente, né?
mais robusto e mostrava o tamanho da oportunidade. Os caras falavam, pô, nem eu sabia que podia destinar meu imposto, a minha empresa não destina, né? Então, você fazia aquela provocação e a gente conseguia gerar muita empatia, né? Então, isso foi um ponto importante. Então, a gente estava num estágio inicial, mas a gente conseguiu mostrar o valor que tinha o plano de negócio para os próximos anos, né? O que a gente poderia se tornar. Então, a gente conseguiu conseguiu conquistar a confiança do pessoal e, claro, mostrando o time e tudo mais. E o valuation, cara, o valuation é uma discussão eterna. Então, o que a gente fez? Para não ter que ficar discutindo valuation, eles falaram valuation, a gente chutou para cima. Lógico, porque eu também nem imaginava. Eles falaram X, eu falei, não é X. É 120% de X, não é só X, né? Então, tipo, o empreendedor quer dar uma valorizada. Aí, o que a gente fez? A gente definiu um valuation futuro com base em cenários. Então, para a gente não ficar discutindo, o que a gente faz? A gente cria alguns critérios de mensuração de resultado. E a rodada que a gente levantou de capital anjo foi para 18 meses. A gente levantou 1,1 milhão para 18 meses, né? Para fazer todo o investimento em tecnologia, operações e time. E aí, o que a gente fez? Eu falei, daqui 18 meses, isso foi em maio de 2018. Falei, em dezembro de 2019, aí até assinar contrato, tudo, né? Aí, em dezembro de 2019, a gente vai ver nossos resultados. Se o nosso resultado estiver abaixo, vocês têm... até abrindo aqui, vocês têm 25% da empresa. Se a gente estiver no resultado médio, vocês têm 20% da empresa. Se a gente estiver num resultado overperformance, se a gente explodir, vocês têm 15% da empresa. Então, o que a gente fez? A gente definiu um valuation no futuro de acordo com os resultados, porque eles estavam acreditando numa oportunidade de expansão. Então, para não ficar naquela negociação por muito tempo, a gente falou, cara, vamos decidir de fato o valuation daqui 18 meses? A gente tem 3 cenários, pode ser um valuation de 4 a 5 milhões e meio, que foi o que a gente definiu. Vai variar aí no que vai valer de fato, de 4 a 6 milhões ficou a conta, de 4 a 6 milhões do que de fato vale. Aí eles falaram, não, faz sentido, vamos definir aqui os critérios. E aí nessa ótica a gente fez um modelo de parábola, né? Porque a gente estava com medo de desmotivar os caras a ajudarem a gente, porque quanto mais a gente performasse, menos eles teriam. Aí a gente criou um fator X, que era o quanto que eles abriam de portas para a gente. Ou seja, quanto mais eles abriam de porta para a gente, mais eles teriam de participação também. Aí, então, no cenário pessimista, que a gente vai super mal, eles teriam 25%. Mas no cenário melhor de todos, que a gente explodia e eles ajudavam muito, eles também teriam 25%. Então, assim, a gente criou num modelo que vai de 25, 20, 25, em que, dependendo do quanto eles ajudavam, eles aumentavam a participação deles também. Então, estou te dando alguns insights, claro, você filtra isso, mas do valuation especificamente, eu recomendo colocar à frente dentro desse ciclo, porque facilita o cálculo. Pelo menos para a gente, foi bastante assertivo essa estratégia. Bacana. Muito obrigado aí pelas dicas aí. Valeu. Gostei. Você deve ser matemático também, né? Espero que eu possa ter ajudado. Uma curva com parábola, tudo. Cara, só nada. É aquela coisa de acertar a narrativa, né? Com o investidor você fala em números e tal, você já tem que ir ajustando o discurso. Beleza, então. Valeu. Valeu, cara. Perfeito. Então agora a gente vai pedir para o Zadrik do Óleo Ponto, tá por aí? Tô sim. Show. Para tu fazer a tua pergunta, então. Tá, minha pergunta é para o Saulo. E aí, Saulo, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, Padre aqui. Joia. Saulo, a gente sabe alguns desafios aí, algumas dores que a gente das cleantechs a gente tem que resolver, né? Acho que todos nós temos que resolver aqui. Quando vocês começaram, né? Qual era a dor que você resolvia lá no começo da sua jornada, certo? Porque hoje você falou ali que é B2B. Você não começou tratando uma dor deles, né? Como que começou essa descoberta pela dor e como que você chegou nesse B2B? Porque assim, a gente vê que às vezes as cleantechs, a gente tem que ter um usuário ali, mas muitas vezes, grande parte das vezes, não é ele que tem a dor, é a empresa, né? E como que foi que você descobrir essa dor dessas empresas? Assim, porque a lei também que favorece isso, como que foi isso, essa jornada para descobrir a dor do cliente aí?
Ótima pergunta, Zadrick. Bom, no início, né, a gente era quase um projeto social, né, a Coletando surgiu para resolver um problema, né, de fato, e o problema era esse sistema marginalizado, esse sistema precário que é a coleta seletiva e a reciclagem, né? A gente não entendia o porquê que as coisas culturalmente eram da forma que são, né? Então, por que que o catador tem que puxar a carroça, né? Ele não pode ter um equipamento melhor? Por que que as cooperativas não tinham nenhuma estrutura? Tem que ser tudo sujo? Não pode ter EPI? Por quê, né? Então, sempre foi o questionamento do porquê não fazer diferente e eu sempre trabalhei em empresas grandes, eu sempre quis trazer essa visão, essa metodologia de processos dentro desse mercado de reciclagem, para melhorar não só a vida do catador ali, como toda a estrutura em si. Então, o primeiro modelo de negócio foi baseado para resolver o problema do catador, né, das cooperativas, né, que até hoje, infelizmente, né, 10 anos depois da política ainda aí, existem ainda lixões, né, como muitos sabem, se procurar no Google vocês vão ver, e as cooperativas também ainda clamam por estrutura. Então, o modelo surgiu para isso. As empresas, no final da conta, Zadrick, você tem que mostrar onde está a tua inovação, como você faz diferente, né? Se você tem concorrentes que já faz o que você faz, o que você faz de diferente com relação aos seus concorrentes, né? Mostrar o diferencial que essa empresa vai ter sendo parceira com você. E no final das contas, é o quanto você vai reduzir no custo de transação dessa empresa, né? Quanto você vai reduzir ali eles te contratando, né? Qual seria o custo que ele teria para fazer o que você faz, né? Para atingir os clientes, que na verdade hoje a lei ela fala que ele tem que atingir o consumidor final, que é o quem compra os produtos dele. Então, quanto que ele gastaria para atingir esse consumidor final? E aí você mostrar de fato ali a oportunidade, como o Douglas disse, né? No pitch assertivo é você mostrar a oportunidade. E depois, claro, né, tem todo o processo de compliance, né, que demora um tempo, né, ou você construir. Hoje as empresas estão com departamentos de inovação que estão carregando as demandas de outros departamentos, né, elas estão ali, né, com a responsabilidade de construir a quatro mãos um projeto. Então, às vezes, o teu negócio ele vai ser modelado, ele tem que ser um Lego, né? Você tem que ter uma gama ali ele tem que ter uma metodologia, mas você tem que ter uma gama de produtos ali que possa ser construída em quatro mãos com uma empresa. Porque no final das contas a empresa ela quer o teu negócio, mas ela quer desenhar um projeto piloto com você. Então ele não vai fechar um contrato de 4 ou 5 anos de cara. Primeiro ele vai querer um projeto piloto, você prova teu valor, prova a tua oportunidade, que realmente você tem valor, e aí você transforma isso num contrato a longo prazo. E você vai descobrindo, né? Às vezes o cliente, a empresa também, né? A multinacional, ela não consegue identificar a dor de fato ali, né? Que é o caso de um cliente nosso, que é uma indústria farmacêutica, e não entendia que de fato ali por que ele tinha que fazer a logística reversa da embalagem dele. Ele falou, não, mas meu produto ele é descartável, né? Ele vai na lixeira ali de produtos perigosos. Eu falei, tá, mas como você transporta esses teus produtos, essas seringas, essas coisas até o hospital? Te garanto que tem uma caixa, que ele é embalado, ele tem né, ele tem ali as embalagens para chegar até o hospital. Então, você gera um resíduo ali, né, que você pode tentar rastrear. Então, é você entender e mostrar para o cliente também onde está ali, de fato, a dor dele, porque às vezes ele não consegue enxergar. Posso um complemento? Pode sim, vai lá. Aí, só para entender, aí você tinha ali a dor do catador, aí você criou um produto que aí foi atender a dor das empresas, é isso? A gente começou, não tinha política nacional, tá? Não existia lei ainda, a gente começou antes dela, tá? Então a gente foi desenvolver para melhorar, tá? O sistema, a tecnologia era para melhorar as cooperativas e o sistema de catador. Depois a gente foi procurado por uma concessionária de energia, né, onde ela tinha um recurso de P&D para desenvolver o relacionamento dela dentro de comunidades, né? E para resolver esse problema dentro da comunidade, o que mais tinha era resíduo.
né? Então, a gente criou um primeiro programa de troca de resíduos por desconto na energia. Então, a empresa nos procurou, né, baseado no programa que a gente tinha desenvolvido para cooperativas, né? Porque a maior dificuldade da empresa, o maior custo da empresa, Zadrik, está em como chegar nessa base, nesse consumidor final, né? E isso é algo que a Coletando traz para ele, né? Redução no custo de entregar essa solução lá na ponta, na base, com o menos custo possível. Obrigado, Saulo. Obrigado, Zadrik, pela pergunta aí também. Agora eu vou trazer as próximas duas perguntas aqui. Vou pedir para o Vianney fazer a pergunta, depois eu já vou complementar, porque são duas perguntas que eu acho que são semelhantes aí para o Douglas. Então, o Vianney do curso Enem gratuito está por aí, quer fazer a pergunta? Vamos lá, então. Um abraço para todos vocês, boa tarde. Tá muito show a participação de todo mundo aí, achei muito legal. Douglas, querido, minha pergunta é praticamente ingênua. Eu não sabia que uma empresa com finalidade lucrativa pode apresentar um projeto em cima de uma lei de incentivo. Me dá essa luz. E aí, Douglas, já complementando com a próxima pergunta, que era da Ana, da Neuroganho, ela pergunta se a MEI pode ser enquadrado, ou como que é, tanto para ser proponente quanto para ser investidor, aí aportador, através da lei de incentivo. Acho que pode, para ficar mais abrangente, a galera entender. Legal. Cada lei tem a sua especificidade, né? Cada lei tem o seu regulamento. Então, a lei mais tranquila hoje que pode ser trabalhado até pessoa física, né? São as leis de incentivo à economia criativa, né? A lei de incentivo à cultura. E essa lei, é importante reforçar que ela atende toda a cadeia produtiva da economia criativa, né? Então, desde ensinar jovens no design, criar um laboratório na favela, fazer um trabalho para formação de jovens para desenvolvimento de games, né? Fazer um filme. Então, assim, toda a construção da economia criativa, a formação de jovens para o teatro, né? Ou ensinar costura para fazer figurino. Estou pensando alto aqui, mas todo esse processo é economia criativa, né? E tudo isso pode ser enquadrado em lei de incentivo. Quando a gente fala de lei de incentivo, muita gente pensa na atividade fim, né? Que é a circulação de uma peça de teatro, a circulação de uma apresentação de uma orquestra. Mas, cara, o que vem por trás de tudo isso, né? Toda essa produção, toda essa construção. Então, para projetos de educação, para projetos que envolvam economia criativa, né? E aí depois podem pesquisar um pouquinho o que está englobado, né, dentro desse tema, que seria design, audiovisual, fotografia, enfim, tem vários temas nesse sentido. Então a gente conseguiria voltar para essas leis. E aí com essas leis a gente consegue, tanto as federais quanto estaduais quanto municipais, daria para fazer um enquadramento como pessoa física ou como pessoa jurídica com fins lucrativos. Quando a gente parte para algumas outras leis, como do esporte, aí teria que ser um instituto, tem que ser realmente uma associação sem fins lucrativos, criança, adolescente, idoso e as outras leis também. Mas aí o que fica a provocação aqui a ideia seria, se eu não posso criar um projeto, eventualmente tem uma associação que pode, um proponente que é elegível, que cumpre todos esses pré-requisitos e que eu vou ser o principal fornecedor desse projeto, né? Então, se eu tenho uma tecnologia para educação, cara, eu não posso escrever um projeto de educação para escolas públicas, mas a escola pública pode. Então, eu posso engajar a escola pública para ela escrever o projeto e eu ser o fornecedor desse projeto. Então, eu crio a demanda, engajo um proponente parceiro para escrever o projeto e entro como fornecedor. Então, entender como que funciona, você sempre vai ter um proponente, que é o responsável legal, que vai propor esse projeto para a lei, e você vai ter um investidor. Com um projeto aprovado e com um investidor habilitado, você faz esse matchmaking, faz a destinação dos impostos para tirar o projeto do papel, né? Então, tem que entender um pouquinho. Cada lei é uma lei, dá para ser com fins lucrativos para as leis de cultura e economia criativa, as outras leis não, teria que ser de fato sem fins lucrativos. E o que dá para pensar quando você não pode inscrever um projeto é entender quem pode. Qual que é o proponente que eventualmente seria o cara ideal e um parceiro forte que vai poder atuar nesse sentido. E aí você pode entender que você é um grande fornecedor daquele projeto e também buscar a lei de incentivo como uma fonte de fomento. Ok, Douglas, muito obrigado. Valeu. Perfeito, então. Então chamamos o Eugênio agora para fazer a pergunta. Eugênio, está por aí? Sim, sim. Perfeito. Pode assumir. Opa. Então, na verdade era pro Douglas ali, né, que assim,
Como fazer, qual dica ele dá para as empresas que estão longe dos grandes centros procurar esse caminho do investidor, porque assim, a Cisvale, nós já saímos do MVP há muito tempo, estamos no momento de tração, fomos agora felizardos em sermos selecionados novamente para o Inovativa Brasil, ciclo 2, e eu fico pensando nisso, como a gente trabalha com dados e trabalha com governo, né, GovTech, a gente sempre tem um potencial de novos MVPs, mas o fato da gente estar tão distante dos grandes centros, qual que seria esse caminho, né? Porque assim, descobrimos agora o caminho Inovativa e está muito show, a cada momento é uma emoção nova para a gente, porque é a primeira vez que a gente está participando de programas assim, de aceleração, legal. Mas isso se dá também ao fato da gente estar bem distante dos grandes centros. E aí, como resolver isso, de tentar se aproximar mais a startup desses investidores e desses programas? Legal. Eu acho que vocês já começaram bem, né? Entrar no Inovativa já é um excelente primeiro passo aí para vocês terem essa proximidade com o ecossistema. Mas o que eu posso colocar, principalmente agora em tempos de pandemia, cara, que está tudo remoto e tudo online, é entender o processo seletivo dos investidores, né? Porque nada é por acaso. Os caras têm um pipeline, eles fazem a originação das oportunidades, avaliam as startups, eles fazem uma pré-seleção, tem o pitch day, depois entra na due diligence e eles fazem o investimento. Então, todo esse processo, cara, tem que ser entendido e como que você faz. Então, e tem hoje a Pipe, né, Pipe Social, que faz um mapeamento enorme, tem mapas de Venture Capital, o Vini e a Grace depois podem ajudar, eles devem ter uma série de dados aí sobre redes de investidores. Então, o que eu recomendo? Entra no site desses caras e entende como que é o processo seletivo deles, porque eles divulgam, falam assim, ó, você quer aplicar aqui para Harvard Angels? Você se inscreve, aí depois você vai ficar com a Gabriela, acha ela no LinkedIn, quem que é, e fala, ô Gabriela, mandei lá, ó, pô, dá uma olhada, e fica no pé dela, até ela falar, tá bom, você vai poder fazer o pitch. Então, tô brincadeiras à parte aqui, mas, cara, é persistência. Então, assim, é conhecer o processo seletivo, qual é o target certo, né? Dentro dessas redes, quais são as redes de anjo que investem mais em dados, quais são os investidores que vão te ajudar, quais são os fundos que podem trazer realmente uma aproximação com esse ecossistema. E se possível, cara, o que nos ajudou muito foi ter um investidor líder que, cara, se identificou com a gente e falou, não, eu vou ajudar vocês a levantar essa rodada. Então, o investidor líder foi um cara que abriu muitas portas. Então, mesmo que vocês estejam... Porque agora você não precisa fechar a rodada toda. Se você der um passo e conseguir um investidor líder, cara, a sua chance aumenta muito de fechar a rodada. E ele vai abrir porta com outros investidores, ele vai assinar um cheque maior, então ele está assumindo boa parte da responsabilidade, mas ele também engaja outra galera e ele vai abrir outras oportunidades para você conseguir se apresentar. A gente fechou com a Harvard Angels, a gente fechou com a Anjo do Brasil e fechou com o Inspire Angels, mas a gente só fechou com a Harvard Angels. Aí o Claude Hitch, que é o nosso investidor líder, cara, ele abriu a Anjo do Brasil, ele abriu o Inspire Angels, depois a gente só ia lá apresentar porque ele já tinha feito todo o trâmite. Então, o investidor líder é uma pessoa que ajuda muito nesse fluxo aí. Também vou abrir para os outros empreendedores, pessoal, se quiser complementar, fiquem super à vontade, mas tentei contribuir, espero que eu tenha ajudado aí. Eu não sou empreendedor, mas eu tenho umas dicas aí que eu acho que pode ajudar, principalmente para quem está procurando investimento na área de impacto. Eu até joguei aqui no site um estudo que tem da Pipe Social, que é uma super parceira do Inovativa, que se chama Scoring de Impacto. É um dos estudos, até onde eu sei, é o mais atual, falando sobre investimento de impacto e finanças sociais no Brasil. Lá tem um mapeamento de todos os fundos, venture building, todas as modalidades de investimento na área de impacto que investem especificamente nisso. Tem todo o mapeamento, qual que é o trâmite que eles têm, qual que é o canal de comunicação, como que apresenta, pontos importantes. Então, vale bastante a pena, é um estudo bem completo mesmo. E, para mim, é um dos melhores estudos já lançados sobre a área de impacto, tá? Eu estudo um pouquinho, então acho que vale a pena dar uma conferida. E aí, contribuindo também sobre essa coisa de não estar nos grandes centros, tem muito fundo agora que está investido na área de comunidades. Então, que tem um community manager, digamos assim, que tem um gestor de comunidades dentro do próprio fundo. Então, por exemplo, tem na Bossa, tem na galera da ACE, tem tipo alguns fundos e aceleradoras tem essa pessoa. Encontrem essa pessoa e contatem essa pessoa, porque provavelmente ela vai abrir portas e eles estão procurando investimento em outras regiões que não na região sul e sudeste.
que é onde geralmente se concentra o capital. Então, são 2 dicas aí que eu traria, tanto esse estudo quanto, principalmente, também conhecer quem são os líderes das comunidades dentro desses fundos, que geralmente eles têm essa pessoa. E aí, a gente vai para a última pergunta. Luiz, eu vou te pedir desculpa porque a gente já está com o tempo já estourando e a gente tem que fazer esses fechamentos. Eu vou fazer a tua pergunta só para ser mais rapidinho, beleza? Peço desculpas aí. A dúvida dela é mais ligada ao pitch, focado no MVP. Ela tem um MVP, está estruturando agora, e o que ela queria de dicas de vocês é como construir esse pitch baseado na ideia, que pontos são importantes para a apresentação, para uma banca de investidores, de empresas que podem estar interessados justamente no modelo de negócio aí que eles estão desenvolvendo. Aí fica aberto aí para vocês 3 aí, rapidinho, se puder ser conciso, só para a gente não estourar o tempo. Alguém... Vai lá, posso começar, então? Eu esperei o silêncio, ninguém se manifestou. Vamos lá. Vai lá, Leandro, desculpa. Luísa, fiquei contente, parabéns. Nós tínhamos conversado lá atrás, alguns anos atrás, sobre essa necessidade, essa possibilidade de você ir para o digital 100%, né? Fico feliz que está dando certo mesmo. E nós passamos por esse momento no começo, Luísa. Nós não tínhamos o produto totalmente pronto, parte dele tinha que ser digitalizado, parte tinha que ser construído, e parte era um projeto. Então, só que essa sinceridade com saúde é muito sério, né? Saúde é diferente de marketing, porque se você fizer errado, você não perde um lead. Você é penalizado criminalmente. Então tem um crime muito forte. Agora, é possível, sim, porque você já tem o teu negócio rodando, eu sou fã do teu negócio, mas você está migrando para o digital. Então, você já tem tração. Você deve ter um projeto. Olha, eu estou aqui, meu processo é esse, eu quero chegar nesse ponto. Essa sinceridade é boa, porque, inclusive, o investidor, né, pode te ajudar a chegar nesse ponto e até ajustar esse plano que você está fazendo. Então, eu acredito que essa sinceridade dessa negociação pode te ajudar. Agora, o que você vai precisar é uma mudança de mentalidade, né? Tem uma diferença grande. Mas que é necessário, porque se você não for digital, você não consegue escalar totalmente. Luísa, e a pesquisa que você está fazendo, isso vai complementar o teu pitch, mostrando que as pessoas realmente têm interesse no teu produto, seja ele presencial, digital, híbrido, do jeito que você oferecer. Então, aproveita a oportunidade. E, eu vou acompanhar ele digital, hein? Quero saber dessas dicas aí para fazer a horta em casa. Luísa, você quer complementar aí? Tem mais alguma dúvida rapidinho aí? Não, era mais isso, né? A dúvida é que a gente sempre fez os pitches num negócio que já estava rodando, né? E agora eu preciso fazer um pitch de uma coisa que ainda não existe, né? Então, é essa minha insegurança, né? Como que eu mostro? Mas é isso, eu acho que os dados da pesquisa, talvez, que eu estou fazendo agora, eu acho que precisam ir para o pitch, né? Então, os RH são dispostos a pagar R$5.000 por mês por isso, a gente entrevistou X RHs, eu acho que todo esse trajeto até o MVP ficar de pé, porque no pitch ele não vai estar, essa é a minha preocupação, eu não vou poder falar, já testei, tá no começo, tem X usuários, eu não vou ter ainda, né? Então, vocês recomendam que eu mostre, estou aqui, fiz esse trajeto para chegar lá e nessas pesquisas os resultados foram esses. Entrar um pouco na pesquisa, assim, mostrar os resultados que eu estou tendo agora. É essa a insegurança, não sei se ficou claro. Posso dar uma sugestão, talvez? Assim, por mais que você não tenha o produto pronto, é importante que você passe a mensagem do que o produto vai ser. Então, talvez se você tiver ali 2 telinhas do produto, você nem precisa falar que o produto não está pronto. Isso fica para um segundo momento, numa reunião mais profunda com quem estiver interessado. Mas no pitch, você vai falar, bom, a gente entendeu tudo isso, que é essa jornada de pesquisa e de entendimento da persona. Vai falar, e no nosso produto, ele vai poder ver a horta, aí você vai ter uma telinha que vai ilustrar isso, vai poder fazer isso. Legal, passa para o próximo e vai. Então, eu acho que falar quais são as funcionalidades e ter ali pelo menos um entendimento claro com essas telas vai ajudar muito. Você não precisa ter o produto por trás pronto, mas ali no momento falar qual vai ser o produto e o que ele vai oferecer é bem importante. Acho que te deixa mais segura também. Eu acho que vai ajudar no convencimento de que é uma oportunidade legal. Mas alguém quer contribuir? Perfeito.
Talvez, Luísa, algumas empresas, algumas startups que já passaram pelo teu processo e conseguiram digitalizar, talvez possa te ajudar a acelerar esse desenvolvimento. Que você está visualizando, né, que para você é algo projeto, mas algumas pessoas já passaram por isso. Então, tem um livro que eu gosto muito que chama Se Eu Soubesse. São as pessoas que passaram, são sênior em empresas, e hoje eles dão dicas para eles mesmos. Olha, se eu tivesse a minha experiência, eu gostaria de falar isso quando eu tinha 20 anos. Talvez esse caminho que você acredita que seja longo, possa ser encurtado por quem já passou. Com essas conversas, a Inovativa você vai encontrar muita gente assim. A gente está aqui para ajudar no que for possível. Então, acredito que dá para chegar. Saulo, você quer contribuir? Não, exatamente isso. Acho que ilustrar bastante é a fórmula. E você trazer também, como você falou que entrevistou alguns RHs, né? Mas você trazer esses dados, ó, tais clientes estariam dispostos a pagar caso tivesse essa solução. Ou mostrar a dor, ó, a dor que a gente resolve é esse, e nós temos um oceano azul XXX, um mercado, né? O tamanho do mercado que vocês estão dispostos a atuar. Eu acho que você mostrando o tamanho do mercado, o problema que você vai resolver e conseguindo mostrar ilustradamente aí o que você está pretendendo, eu acho que você consegue sim captar. Massa demais, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Desculpa fazer mais rapidinho assim, é porque realmente a gente já está estourando. Eu quero super agradecer a presença das 3 organizações, das 3 startups aí, e de, obviamente, todos vocês que estão acompanhando até agora. Até que hora que é agora? 6h30, quase da tarde. Então, quero super agradecer essa troca. Acho que é muito importante. Espaços assim são muito necessários para a gente evoluir cada vez mais rápido, né? Então, agradeço a todos aí que estão participando. Quero lembrar vocês de avaliar esse papo. A gente envia o formulário para vocês via e-mail. Então, lembrem de avaliar. O feedback é muito importante. Vocês viram que as 3 startups trouxeram muitos dados, né? Do que é o mercado, o que eles fazem, que problema resolve, por que isso é um problema. Então, a gente quer realmente ter dados e fatos de como está sendo e como está agregando para vocês também. Quero só dar a oportunidade para vocês falarem como o pessoal acha vocês nas redes aí rapidinho, como que acham o negócio, tá o nome que está aí mesmo aí na descrição aqui do Zoom. Como é que tá? Começando por você, Saulo. Como é que o pessoal acha você e a Coletando? Tá sem mic. Boa. Obrigado. Pelas redes sociais aí, @coletando.org, tá? Instagram, Facebook. E o site é coletando.org, tá? E quiser se cadastrar no aplicativo, coletando.app, tá bom? Obrigado a todos pela oportunidade, parabéns às startups e desejo muito sucesso a todos. Obrigado, Saulo. Douglas. Saulo. Galera, podem procurar a Incentive-me nas redes sociais também, tudo Incentive-me. No nosso site também tem as informações ali. Quem quiser acompanhar, eu gero bastante conteúdo a respeito desse tema, então pode me adicionar ali no LinkedIn também, tá? Como está no meu nome aqui, Douglas L. Nicolau. Então, se puder me adicionar lá, manda um alô. Tem várias informações sobre leis, novidades, projetos, enfim. Tem uma geração de conteúdo bacana, então eu recomendo quem tiver interesse no assunto aí acompanhar. Eu acho que é uma oportunidade legal e já começa a identificar também sinergias aí de trabalho e oportunidades de parceria. E agradecer também, aproveitar toda a galera, foi massa. Boas energias aí, a gente fica na loucura do trampo, às vezes dá uma parada e um bate-papo, dá uma energia boa. Valeu. Valeu, Douglas. Pessoal da Cogniscience, como é que nós acha vocês nas redes? Cogniscience só tem uma lá nas redes, ainda bem. Então fica bem fácil encontrar, né? Tanto eu como a Andressa lá. Vianney, gostei da tua pergunta, tá? Se você puder responder lá depois nas redes sociais, com o maior prazer. E obrigado. Meu nome é Leandro Matos, Andressa Roveda está lá nas redes também, LinkedIn funciona bem. Obrigado, Vini, parabéns pela ação. Grace também, parabéns, Inovativa. Pessoal, Saulo, Douglas, cara, foi um prazer conversar com vocês, conhecê-los, nos aproximar, conversar mais. E para vocês que estão aí começando essa jornada, cara, parabéns. Parabéns que estão no melhor lugar para deslanchar teu negócio, conversar com pessoas interessantes, conversar sobre o mundo real.
Show. Obrigada, Leandro. Obrigada, Andressa, Saulo, Douglas e a todos que participaram. Pessoal, só algum recadinho importante agora para finalizar. O próximo Talk to Me vai ser somente agora no dia 16 de setembro, então daqui 3 semanas. E vai ser com as startups do Inovativa Brasil também, que vão ser aceleradas nesse próximo ciclo. Então, se preparem para se conectar com mais e mais startups de diferentes segmentos, fazer muito networking e continuem com as mentorias individuais. E qualquer dúvida, não esqueçam de contatar o gestor de relacionamento de vocês, tá? Então, sobre as mentorias individuais, está acontecendo os prazos, a gente está no prazo da segunda sessão agora, então não se esqueçam de fazer as avaliações e qualquer coisa estamos à disposição. Queria dar beijinhos para vocês. Beijo, meu povo. Tchau, tchau. Obrigado pela presença aí. E fiquem bem, cuidem das pessoas aí de casa. Usem máscara. Beijo. Sucesso para todo mundo. Valeu, galera. Beijo, boa tarde. Tchau, gente. Até mais. Vamos impactar esse mundo.